Eu vou parar de falar agora, porque as meninas vão falar. Mas uma das coisas, Eliane, você comentando, nós mulheres, eu acredito que a maioria tem uma questão assim, eu não estou preparada. Quando eu estiver preparada, eu faço. Né? E não é assim, E não né? é assim, e não é assim, porque eu sempre falo, o como não é conosco, o como é com o Senhor. Eita, glória. Então, o que você precisa é só saber o quê. O que você tem que ter bem claro. O como é com ele. E nós vamos aperfeiçoando na caminhada. E às vezes a gente, por não ter essa clareza do como, porque nada é, assim, linear, né? Então vai se ajustando conforme você vai andando, vai vendo, vai fazendo os projetos e vai entendendo. Então, assim, nós precisamos ter claro o quê, porque o como o Senhor vai desenhando e a gente vai ajustando. Então, você, mulher, que às vezes está, né, pensando, não vou fazer, não estou preparada, não sinto, faça, porque você já tem o quê, né? Você tendo o quê claro, o Senhor vai te direcionar no como, e aí vai aperfeiçoando dia a dia. Nesse encontro aqui, eu vejo assim, eu penso, e eu creio que é o Espírito Santo, tudo que está acontecendo aqui, primeiro em nós, e também para alcançar outras mulheres que o Senhor deseja que transborde. Né? Ela falou aqui agora das raízes, da fundação do prédio. Quanto mais alto o Senhor vai te levar, mais também vai ter que descer. Sim. Né? Muito. Tem 2 versículos que eu separei e estava olhando sobre isso, e o Senhor ministrou muito meu coração, que é Colossenses 2, o versículo 7. Ele diz assim, ó, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Uau. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Então, o Senhor aqui nos chama atenção para deixar que as nossas raízes se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Só que existe um outro versículo em Hebreus 12:15 que fala assim, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Brotando faz o quê? Vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. Então, é um paralelo. O Senhor nos chama para que as nossas raízes estejam nele, para que dele a gente extraia a nutrição, extraia dele aquilo que é necessário para nós, para crescermos com alegria. Mas também nos chama atenção nisso. Vocês precisam se cuidar para que ninguém te prive da graça de Deus e que o seu coração não tenha uma raiz de amargura que brotando venha te perturbar. O que leva a seiva para a árvore, né? Da onde que ela tira o necessário para que ela sobreviver, o nutriente que ela vai lá e arranca do solo, né? É através da raiz. É através da raiz. Então, a raiz é o que traz vida para a planta, que traz vida para uma árvore, que traz vida para nós, aonde as nossas raízes estão fundadas, aonde nós estamos plantadas, né? E aí entra o Salmo 1, que diz que nós estamos plantados junto a ribeiros de águas, cuja folha não murcha, então é lá que não vai murchar, é lá que não vai entristecer, é lá que não vai desanimar, é lá que não vai desistir, é lá que não vai olhar para trás, é no Senhor. É no Senhor, Ele nos nutrindo, porque nós somos suscetíveis a ter raiz de amargura, a ter um coração com ofensa, a ter, né, todos esses sentimentos que permeiam o ser humano. Sim. Porque nós vivemos no mundo e todos os dias alguém faz algo contra nós que nós não, às vezes não gostamos. Agora nós decidimos fazer com que o nosso coração crie raiz nesses sentimentos, ou nós decidimos fazer, como diz Colossenses, colocar a nossa raiz nele, né? E jogar para ele, porque é dele que vem os nutrientes, para que nós sejamos cristãs bem-sucedidas, mulheres bem-sucedidas e que vivam em paz. Dificuldade, desafios, vamos dizer assim, substituir, vamos ter. Porque faz parte da vida, é inerente ao ser humano nós termos desafios, mas quando nós sabemos onde está firmada a nossa raiz, é muito mais fácil, é leve, nós sabemos que ele é a nossa esperança, né? Verdade.
Gisele, conta para nós um testemunho que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Tipo assim, um momento que você entendeu esse chamado do Senhor para a tua vida. Sim. Eu, na verdade, assim, né? Eu sempre já atuava, trabalhava com isso, porque é aconselhamento na igreja, enfim, a gente, né, atendia as mulheres, e eu também sou pastora, né, então aquela coisa assim, de você ser conselheira, né, e eu, Senhor, isso aqui para mim, eu consigo, né, olhar a parte espiritual, consigo, né, ajudar as mulheres na parte espiritual, mas e a parte emocional? Porque existe ainda, às vezes, um grande tabu nisso, né? Que as pessoas podem procurar algo. Pode explicar, pode deixar bem claro para nossas amadas que estão assistindo. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas se pegam assim, eu já fiz campanha, eu já fiz libertação, eu já fiz cura, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas ainda eu sinto e eu não quero sentir. E aí nós olhamos muitas vezes só para o espiritual, mas existe o espiritual, existe o físico, existe o emocional. Então, por que que quando nós temos uma dor no braço, uma dor nas costas, temos qualquer um ferimento, nós vamos ao médico? Sim. E por que que quando nós temos uma dor, às vezes, que nós não sabemos explicar, nós não podemos procurar um terapeuta, um psicólogo, uma ajuda? Então, uma depressão, uma ansiedade, não é um sinônimo de falta de Deus. Pelo contrário, isso tem trazido muitas cadeias na vida de mulheres e de pessoas. Por quê? Porque elas se cobram muito dizendo assim, como eu, uma líder cristã, como eu, uma mulher de Deus, como eu, uma pastora, uma líder, uma evangelista, uma missionária, né? Estou tendo isso, eu não posso. Isso é vergonhoso. E não é. Então foi através de tudo isso que o Senhor foi me mostrando, sabe? E um dia eu cheguei para o Senhor, e eu na época era bancária, e eu queria ir trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento, né? Que era o que eu gostava, o que fazia sentido para mim, e um dia eu cheguei para o meu gestor e falei, eu quero ir para essa área. Só que infelizmente ele colocou outra pessoa. E aí eu entendi que era tudo propósito de Deus. Ali eu desanimei, não queria mais, porque eu tinha entrado no banco com um propósito de carreira, né? Enfim, seguir carreira e tal, e me destacava lá, mas aí não foi assim que o Senhor quis. Foi até um período. Quando eu saí do banco, eu falei assim, poxa, e agora minha carreira? O que eu vou fazer? E eu fiquei em casa por um período, né, cuidando dos meus filhos, e foi ótimo, foi maravilhoso. E aí o Senhor recalculou a rota, aonde eu comecei a estudar. E aí eu comecei a fazer esse curso de psicanálise, comecei a me apaixonar e falei assim, então agora eu vou entender a teoria, né? E aí eu digo, Eliane, que não existe terapia sem Jesus. Olha só. Porque tudo já está na palavra, desde o início, sobre ansiedade, sobre os seus pensamentos, sobre as emoções, sobre tudo que você deve guardar o teu coração, lançar sobre ele a sua ansiedade. Então, tudo está na palavra. E como você falou no início, é uma junção da palavra ali com a teoria. E aí, nisso eu comecei a me apaixonar e eu comecei a orar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso, né? Porque eu quero usar isso para a glória de Deus, né? E aí, o Senhor me mostrou a passagem de Lázaro, onde o Senhor chama Lázaro para fora, né? Pede para que abram o túmulo e chama Lázaro para fora. Mas o Senhor não desata Lázaro, né? O Senhor fala, desatai-o e deixai-o ir. Então, ele não tira toda aquelas faixas, né, que estavam ali nele. E isso me chamou a atenção. Ele falou, não é você que vai desatar, você só vai tirar o primeiro nó, né? Você só vai desatar o nó. No entanto, que eu fiz uma imersão chamada Desatando Nós. E aí que era exatamente isso. Conscientizando as mulheres a entender que elas precisam, né, ter uma ajuda para desatar o nó e por aqui. E aí vai se desatando até se livrar por completo. Então, eu digo que é um autoconhecimento e também um conhecimento do alto, né? Amém. Então, junto com isso, porque você precisa também entender o teu temperamento, entender suas emoções, ver qual que é o que mexe com você, né? Qual a situação que te deixa mais
agitada, mais com raiva. Então, é se perceber. E Nossa, muitas vezes, e é muito sério isso, porque às vezes nós não paramos para pensar no que estamos pensando, né? Sim, aham. E você, não sei se você viu, você viu, tá na palavra sobre Romanos, né, 12, renovar a mente. É tudo em volta disso. E aí muitas pessoas chegam para mim e falam, mas como que eu vou renovar a minha mente? Como que se dá? Porque eu já ouvi na igreja, porque eu já ouvi, já me instruíram. Tem que ter algo mais profundo. Isso, né? de renovar a mente, ou seja, é uma mudança de hábito. O que acontece? Nós temos alguns hábitos e o nosso cérebro, ele tem algumas conexões neurais e alguns caminhos neurais que estão acostumados já. Uhum. E para você, por exemplo, um simples fato, às vezes, de tomar água, as pessoas têm dificuldade, às vezes. Sim. Né? Eu não consigo, mas eu preciso inserir esse hábito. Então, eu vou procurar, porque o teu cérebro, ele já bloqueia. Não precisa de água. Né? Uhum. E aí, para você inserir esse hábito, você precisa intencionalmente trabalhar para isso, porque você sabe do que você precisa. Então, eu sempre falo assim, tá tudo bem, nós temos as emoções. As emoções, elas fazem parte do ser humano, só que elas Sim. são involuntárias, elas vão aparecer. Sim. Só que nós precisamos entender que toda emoção é um convite para a oração, né? Já dizia o pastor Jonatas Leônio. Então, Ai, Jesus, que coisa linda. Toda emoção emoção, é um convite para a oração. toda emoção é um convite para oração. Gente, pega essa chave. É. Pega essa chave, gente. Isso. Você falou aí agora assim, veio... Uhum. Porque Meu o que nós Deus, que fazemos? As bênção. emoções vêm, a gente, às vezes, né? A emoção da raiva é necessária. Sim. Porque a raiva faz com que também você, né, não veja algumas coisas e não seja injustiçado. Defenda. Enfim, se defenda, sinta. É necessário as emoções primárias, né? Daquele filminho do Divertidamente, né? Então, quem já viu sabe lá as emoções primárias: medo, raiva, nojo, alegria e tristeza. É natural. Então, quando vem essas emoções, para nós acrescentar aqui um pouquinho que veio aqui agora, vai entrar o domínio próprio. Exato. É substituir, né? Porque o que acontece, Eliane? Todo fator fora, sabe? Toda situação fora, uma situação que você vive, seja ela positiva ou negativa, você vai viver um fator, né? Aí, uma situação, alguém te fecha no trânsito, alguém fala alguma coisa, te atende ruim, algum estabelecimento, uma situação que você passa. Toda situação, ela vai trazer um pensamento. E esse pensamento, ele traz uma emoção em você. Entendeu? Então, se você pensa assim, puxa, a Pamela nem me cumprimentou, mas talvez ela não esteja num dia bom, talvez ela não me viu, talvez isso e aquilo. Vem um pensamento. Quando você começa, puxa, a Pamela não me cumprimentou, o que eu fiz? Porque ela nunca me cumprimenta, porque começa a crescer a emoção da raiva. E aquela raizinha de amargura que você acabou de ler, Hebreus 12. Tá lá no coração. E é isso que tá nutrindo daí, que vindo da tua raiz para você, para a árvore. O que a árvore vai ficar cheia? De raiva. Então, toda situação que acontece vai nos trazer uma emoção. E isso não é um demônio, tá? Isso não é demônio. Sim. É natural. O Senhor colocou essas emoções involuntárias. Só que quando que se torna preocupante isso? Quando nós fazemos dessas emoções um sentimento. Então, eu falo assim, que o casamento da emoção... Gisele, eu vou até anotar aqui. Olha, amadas, eu tô prestando atenção, tá? Tô alimentando. Emoção é diferente de sentimento. Isso. Então, a emoção é a ação quando chega até você a causa que aconteceu. Isso. Aconteceu algo positivo, nossa, você pula de alegria, você vibra, você... Ok, entendeu? Aconteceu alguma coisa negativa, você fica com raiva, fica triste, Só que aí tem as ramificações das emoções e nós vamos entrar, né, nesse quesito. Mas assim, as emoções primárias sempre vão acontecer em nós. E aí o que acontece? Como eu falei, a Pamela não cumprimentou, fez alguma coisa, entrou um pensamento em mim. Esse pensamento me levou a ter uma emoção. Ok, pensei, deletei, não tá num dia bom, aconteceu alguma coisa, resolvi comigo. Se eu fico ali alimentando, cria uma raiz. E não é uma raiz positiva. É uma raiz de amargura, é uma raiz de tristeza, né? De raiva. Nem quero mais falar com ela, que ela não venha me cumprimentar mais. Eu vou nutrindo aquilo. O que eu vou construindo? Um sentimento. Então, o que entra, vamos dizer, o pecado, o erro? Nós deixarmos que a emoção vire um sentimento.
Nossa. Porque o sentimento, ele é construído. Perfeito. Ele não é assim, puxa, levei um susto de uma notícia boa ou uma ruim, que você esboça uma emoção. Ele não é. Então, ele é algo construído. Então, onde nós precisamos cuidar? Na nossa mente. Porque tudo que vem de uma situação para nós precisamos fazer uma leitura. Porque o nosso pensamento, as nossas atitudes vai nos mostrar o que a gente está pensando. Então, aí vem o pensamento, mais a emoção é igual ao sentimento, que é igual à atitude, que é igual ao resultado. E aí, para nós aqui, somar nessa palavra, veio a palavra do Senhor quando fala, apóstolo Paulo, tudo que é bom, tudo que é perfeito. Exatamente, Filipenses 4. Isso, tudo que é amável. Essa é a importância, né? Você vai, essa emoção aqui não vai virar um sentimento ruim, Exato. mas você tem que querer. Isso, e se posicionar. Meu Deus, verdade. E é isso que na terapia a gente trata muito. É como você não deixar que a emoção vire um sentimento. É como que você olha, tá tudo bem sentir a raiva. Raiva, eu tô te sentindo. Medo, eu estou sentindo. Mas eu não preciso fazer uma aliança com você. Sim. Eu não preciso deixar que você me domine. Né? E fazer o que você está me colocando para fazer, sugerindo para fazer, né? A raiva. Porque a raiva sugere para a gente fazer um monte de coisa. Sim, não sim. é? Mas aí nós entendemos aonde que está firmado as nossas emoções. Por isso que a emoção é um convite à emoção, à oração. Né? Senhor, eu estou sentindo raiva, eu sei que é uma emoção que o Senhor colocou em mim, mas eu não preciso descontar no outro. Nós precisamos nos posicionar. E para quem pode nos ajudar, né? Porque o próprio Davi, nos Salmos 50 ou 51, ele fala, né? Por que te abate a minha alma? Então ele começa a ter uma conversa com ele mesmo. E o que falta para nós, muitas vezes, é dar ordem para a nossa alma, para os nossos sentimentos. Ei, alma, se aquieta. Meninas, dar ordem. Glória a Deus. Se aquieta, porque a nossa alma precisa ser sujeita ao Espírito de Deus. Né? E é na alma que está o depósito dos sentimentos, das emoções, dos nossos desejos, vontades. E quando nós estamos assim, nós precisamos entender que o Espírito de Deus é maior. E a alma ser sujeita ao Espírito, né? E eu tinha, assim, a gente aprendeu há um tempo atrás a colocar a mão no nosso coração e falar, alma, se aquieta. Se aquieta. Por quê? O próprio Davi falava isso, né? Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Então, e Davi fala e ora para que o Senhor dê um espírito estável para ele. Amém. Então, não é instável, é estável. Estável. Né? Então, assim, nós temos o controle. Né? Nós, então, precisamos entender que nós precisamos dar ordem para as nossas vontades, para as nossas emoções e não deixar as emoções controlar. Tá aí, né? Hoje, se você olhar na mídia, o que tem de inteligência emocional hoje, né? Para o quê? Para ensinar as pessoas a gerir suas emoções. Até empresas, né, Eliane, hoje as pessoas são contratadas por competência, mas são desligadas por comportamento, né? Porque o comportamento hoje mostra, e às vezes as pessoas são profissionais super competentes, mas o comportamento delas não condiz com aquilo, né? Pode, né? Eu estou aqui observando cada detalhe, né, dessa sua chamada, você acabou aí fazendo uma redação. E muito importante. E nós vamos agora continuar aqui falando mais um pouquinho sobre o nosso tema, que tem tudo a ver com o que você acabou de dizer, o que a Pâmela está dizendo, meninas. Quando a gente comenta aqui, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Justamente quando primeiro nós buscamos, né, conhecemos, sentamos para ler, participamos de uma imersão, de uma conferência, e aí você vai para a tua casa, você não pode ficar só ali, você precisa depois estar ali degustando minuciosamente a palavra, para que possa surgir esse efeito. Quando fala, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. O que vinha assim na mente de vocês? Na estação própria, eu creio sim que faz um link com aquele versículo de Eclesiastes, né? Que há tempo para todas as coisas. Então, assim, você não vê uma fruta, uma árvore dar o fruto o ano inteiro. Tem algumas que, né? Alguns meses, outros e tal. Então, tem um tempo determinado para isso. E tudo que o Senhor faz no seu tempo, ele é formoso.
A Bíblia fala, né, que tudo que o Senhor faz no seu tempo é formoso. Sim. Então, se a gente meditar nesse versículo e ver assim, Senhor, tudo que o Senhor faz é formoso no seu devido tempo. Então, existe um tempo, sim, como você falou do podcast, o Senhor foi me mostrando. Então, ali você estava plantando. Você estava plantando, orando, regando e teve o tempo certo para você iniciar. E existe um processo, né? São os processos. É igual a semente. Você planta, ela precisa morrer para dar fruto, para crescer, para dar o fruto no tempo certo. Então, existem meses que a gente sabe que vai ter milho, que vai ter, né, tal época, eu não sou muito boa de agricultura, né, mas assim, né, a gente sabe que alguns meses é igual as estações do ano, né, e aí vai mudando, vai vindo as flores, a gente vê, então tudo tem um tempo determinado, né, não tem como fugir desse tempo. Eu lembro que quando eu saí que eu queria muito estar trabalhando nessa empresa, lá no banco, enfim, quando o Senhor me tirou, eu não entendia que era o tempo, sabe? Era a estação própria, era a estação, a mudança da estação. Mudança de estação é difícil. E aí é um ciclo que precisava se finalizar. E nem sempre, né? É fácil, mas existem alguns encerramentos e alguns ciclos que são necessários. Então eu vejo assim, né? Na estação própria. Então tem um momento certo para tudo acontecer. Não adianta, muitas vezes a mulher, né? Não aqui de Curitiba, né? Só lá do exterior que acontece isso, né? Assim, as mulheres normalmente elas têm uma questão com comparação. Exatamente. Né? Com a comparação. Pode falar. E a comparação leva a competição. Porque não tem como você se comparar e você não querer se competir. E muitas vezes a pessoa fala, eu tô me comparando pro bem, é só um exemplo. Olha lá, vigia, né? Vigia. Porque assim, a comparação nos traz uma competição. E às vezes, eu me comparando com você, eu vou ver, nossa, mas por que ela tem? Mas eu não posso me medir com a régua do outro. E a muito competição faz você sair do propósito que era para você viver. Se você não tiver esse discernimento, você vai acabando dando um fruto que não é seu e você tem que recomeçar, não é, Gisélia? Exato, isso me lembra Neemias, né? Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, mas muitos vieram para distraí-lo. Para distraí-lo naquele propósito, naquilo que ele precisava reconstruir o muro. E não é diferente conosco. Porque a gente tem, né, as vozes diárias, né, a nossa logística. Os Tobias e Sanbalate. Isso, e as coisas que acontecem. Gente, eu fico pensando assim, também na época de Noé. Já pensou? Num tempo que não tinha nem chovido na terra e ele construindo uma arca. O que será que ele ouviu? Né? O que ele ouviu, as distrações. Não, né, para com isso, vamos fazer isso. Não, o que ele precisou abrir mão? E muitas vezes as distrações vêm para nos tirar do propósito do Senhor. Porque às vezes está difícil, não quero prosseguir, não vou mais, está muito difícil, acho que não é para mim, acho que eu errei, acho que, né, às vezes até acho que Deus errou, enfim. E aí as distrações vêm para nos tirar, né? E a gente começa a ouvir outras vozes, né? Então nós temos que prestar muito atenção nisso, porque quando nós entendemos que é do Senhor, independente, vai se cumprir, vai acontecer. E as distrações precisam ser removidas. E agora, quais as distrações que nós precisamos remover hoje? Né, de nós. Eu sempre falo assim, estava trabalhando com as crianças em casa, a gente conversa muito sobre isso, sobre vícios e virtudes, né? Então, isso é vício ou isso é virtude? Mãe, tô com preguiça, não sei o quê. Preguiça é um vício ou é uma virtude? Né? Mãe, isso é um vício Anotado. Ou é uma virtude, né? A gente precisa trazer isso, porque ou a gente olha, e eu conversei com meus filhos, a gente tem exemplo, né, em casa, né, precisa primeiro em casa, para depois, né? E a gente conversando, e eu levei eles, e a gente conversando sobre fruto do Espírito, e aí falei para eles, vocês vão decorar o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, mas não só o fruto do Espírito, antes a obra da carne, porque o que acontece? Às vezes a gente está cheio da obra da carne e não tem espaço para o fruto do Espírito se manifestar. Tá muito cheio, né? Tá muito cheio. Eu lembro
de um testemunho da Helena Tanuri, ela falando assim que ela estava no trânsito com um dos filhos dela no carro, levando para a escola, e ela foi fazer uma manobra, e o rapaz, ela fez uma manobra, entrou na frente de um carro, e o cara falou assim para ela, Dona Maria, e ela, Dona Maria, o que é? Já começou a falar um monte de coisa para ele, aí disse que ela olhou para o menino, estava com o olho arregalado, assim, a criança dela, por quê? Porque ela não via a mãe dela alterada daquele jeito, aí ela começou a orar, falou, Senhor, me perdoe, e aí o Espírito Santo falou, sabe por que você agiu assim? Porque você está cheia de você mesmo. Você não está cheia do fruto do Espírito. E aí, nós estamos falando aqui de raiz, de árvore. Sim, e qual é o fruto que nós precisamos produzir? O fruto do Espírito, e não as obras da carne. Sim. Se nós estamos com falta de paciência, estamos com falta de amor, de paz, então tem outro fruto aí na nossa árvore, que não é o fruto do Espírito, mas pode ser uma obra da carne. E nós precisamos retirar isso, deixar que o Senhor venha podar a nossa árvore, venha limpar, porque nós precisamos produzir o fruto do Espírito. Para produzir, a gente é podado. É podado, precisa, né? E aí ver que não está ali alinhado, vamos podar para produzir. E se a gente não reconhecer... É a primeira coisa, né? O arrependimento só vem com o reconhecimento. O aquebrantamento de coração. Para nós fortalecer as nossas raízes em Cristo Jesus, eu preciso saber como que funciona esse negócio, né? Às vezes a pessoa está ali 10 anos, aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, mas ela não consegue, a semente não germina. A pessoa fala, gente, fulano, já viu aquele ditado? Nem parece que é crente. Não estou falando mal, quer dizer assim, o comportamento não muda, ela não procura. Ela não procura, amadas, é necessário. Eu falei assim, nosso podcast não vai ter leitinho, tá? Apóstolo Paulo falou alimento sólido, a palavra corta para cá, a palavra corta para lá, e nós vamos seguindo avante. Mas não é mais leitinho, leitinho é no começo da sua fé. Você tem muito tempo, está na casa do Senhor, precisa, vamos embora limpar aqui, tirar esse adubo que já está envelhecido, bora colocar palavra. E como ela acabou de ler aqui, pega no Google o dicionário e começa... Palavra. Meu Deus, o que significa prostituição? O que significa impureza? E você não precisa de pressa. Não precisa de pressa. Pega um dia, outro horário, todos os dias um pequeno horário ali. Depois do seu devocional, você fala, agora devocional, a gente ali adora o Senhor, né? Mas pega um momento para estudar. Né, amadas? Se permitir entender, né? Será que eu tenho isso? Exato. Porque às vezes a gente lê e a gente não sabe o conceito daquilo. E a gente vê muito nos outros, né? E não vemos em nós. Ou às vezes a gente olha assim, o que será que quer dizer isso? Será que eu tenho isso? Isso. Né? Eu vou me permitir, vou, né, dar o benefício da dúvida, né? E vou sentar e vou olhar isso aqui. Será que eu tenho isso no meu coração? Porque, Eliane, todos nós passamos por situações na vida que nos trouxeram alguns comportamentos. Sim. Nós não nascemos assim. Não. Então, nos trazem algumas situações de traumas, de impacto, de conflitos, que nos faz, às vezes, ter esse comportamento. Sim. Né? E nós precisamos olhar para isso. Será que eu tenho? Será que isso faz parte do reino? Será que o Senhor quer manter isso em mim? Ou eu preciso se permitir ser podada disso? Isso é muito importante que você está falando. Pegar realmente ali, item por item, olhar, ter no esse café momento, da manhã, sabe? Ou à noite, antes de dormir ali, você coloca para despertar, hoje eu vou aqui 15 minutos, hoje eu vou mais 30, e não conformar mais. Se nós entendermos esse versículo de Gálatas 5, 19 ao 21, ali 22, as raízes vão ser outras. É o coraçãozinho. Vão ser eu outras. falo para minha família sobre isso. Gente, Gálatas 5 é para todos os cristãos, para todos. E estudou durante o ano, começa no outro ano de novo. Meninas, eu falo por mim. É um chamamento a ser crucificado com ele e a gerar aquilo que ele o que ele tem, né? Se nós estamos enraizados em Jesus, não tem como eu dar outro fruto que ele não daria. Sim. Então é um convite a Jesus, né, de Jesus. Sendo liberto das obras da carne, e olha que o nosso velho eu, de vez em quando, vai querer né, subir. Aí você, como disse no começo, não vão alimentar mais essa emoção. Sim. Ela até veio porque é normal, vocês estão entendendo, né, meninas? Qualquer coisa, assista do começo de novo.
essa parte aqui que a Gisela trouxe do emocional e depois do sentimento para não alimentar, precisa de um esforço. A gente tem que ser sincera, temos que ser verdadeiras. Porque a nossa carne, que é essa naturezinha aqui, ela quer dominar o nosso espírito, mas não pode. E aí você é necessário, coloca a mão sobre você mesmo, entra no teu quarto. Eu faço isso, eu entro no meu quarto, fecho a porta, falo, meninas, eu vou agora falar um pouco com Jesus Cristo. Eu tô precisando. Mulheres depois dos 40, chega a TPM. E às vezes, se nós não tiver cuidado, nós vamos começar a entrar nas obras da carne, por causa da TPM, né? Exatamente. Nós vamos ter que ter esse cuidado, vai ter que buscar conhecimento. Nós precisamos reconhecer que a gente depende do Senhor para tudo, né? Depende para tudo, nas nossas emoções. E às vezes a mulher, ela cuida de tantas pessoas que ela não acha que ela tem direito a esse tempo, a tirar esse tempo. Não, mas eu tenho que fazer isso. Cuida de tudo, cuida da casa, cuida dos filhos. Ai, mas não me sobra esse tempo. Então tem que mexer ali nas prioridades para achar esse tempo, né? E aí vem uma coisa que, né, as mulheres não conseguem, às vezes, cuidar de si, olhar e se doar. Aí volta em algo que a gente falou, que é o quê? A performance, que para ser amada, que por algumas situações de rejeição elas passaram, de abandono, e que para se sentir amada elas precisam fazer sempre para o outro e se colocar em segundo lugar. Então eu preciso fazer, porque se eu aquela dificuldade de dizer não, porque se eu disser não, fulano não vai me amar, eu não vou me sentir amada, né? Então eu preciso sempre fazer e me deixar em segundo plano. Então nós precisamos também cuidar disso. Por que eu preciso fazer tanto para o outro? Né? Eu quero dizer sim para o outro agora e não para mim, porque quando você diz sim para o outro, você diz não para você. Então você quer dizer não para você agora ou você quer dizer sim para você agora? Então é necessário. A gente sempre ouve, né, esse exemplo da máscara do avião, né? Se as máscaras caírem, primeiro você coloca em você para depois ajudar uma criança, ajudar um idoso, né? E a gente sempre, né, isso aí já tô careca de saber. Mas quantas de nós estamos fazendo isso durante a vida? Quantas mulheres estão deixando de respirar, né? Sim. E para fazer o quê? Ajudar o outro a respirar. A Bíblia fala que não tem como um cego guiar outro. Não tem como um doente curar outro doente. Então, nós muitas vezes estamos com algumas pendências e querendo ajudar outro. Não vai dar boa, né? Vai dar ruim. Porque o que acontece? Se uma criança começa a se debater quando você vai colocar a máscara nela no avião. Vou pôr no meu filho rapidinho e não vou pôr em mim. Você vai perdendo oxigênio e não vai conseguir, né, respirar. Então, você está comprometendo a tua vida. E aí, se você não estiver bem, quem é que vai cuidar de você? Como é que você vai cuidar dos teus projetos se você não estiver bem? Então, é necessário você se olhar. E um diálogo também na família, né? Maridos que estiverem assistindo esse podcast, mulheres, converse com teus esposos. Amadas, eu converso com meu esposo. Às vezes eu falo assim, amor, hoje não tô legalzinha, então amanhã você vai chegar aqui em casa, vai estar assim, 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 mas, não, amor, tudo bem. E às vezes eu levanto e às vezes o Senhor já, acho que vê nossa sinceridade, eu vou ajudar minha filha. Restaura. Comunica com os da casa, comunica com os da Isso. casa. Como você falou, às vezes está ali no labor e não está bem nem de saúde. Mães que têm suas filhas, filhos. Nós temos a nossa mentoria da experiência do lar. A gente aprende muito sobre delegar as tarefas de casa, né? E manter o equilíbrio ali na casa. Você é a guardiã do seu lar. A guardiã, ela olha como está a movimentação da casa. Peraí, meu filho está no quarto, minha filha está no quarto. Eu deixei. Eu não quero mais chamar atenção, não quero mais chamar para conversar. Não quero orar mais. Só que isso, futuramente, o prejuízo vai ser maior. Né? Se o Senhor te dá essa capacidade de ser mãe, Ele não dá só a capacidade, Ele também nos dá a estrutura. E a autoridade. A autoridade. O Espírito Santo tem ministrado isso na minha vida. No começo eu não entendia, mas eu fui buscar conhecimento, tá, meninas? Eu fui em livrarias evangélicas, quando meus meninos eram pequenininhos. Eu falo pequenininhos porque hoje um tem 21, 22 e a Manu tem 20. Eu comprei livros sobre criação de filhos, mães cristãs, alegria de ser mãe. Procurei mulheres já de cabecinha branca que tinham criado seus filhos. Eu não estou contando isso aqui para engrandecer de jeito nenhum. Eu estou aqui passando para vocês que às vezes não nascem com todo o conhecimento. Às vezes você fala, mas a minha mãe me criou só me espancando, eu não quero isso. Exatamente.
E às vezes começa a repetir, não, eu fui lá, minha mãe, graças a Deus, deu uma criação muito boa para nós. Minha mãe foi muito posicionada, até demais. Com a minha mãe não tinha menina, minha mãe... Não tinha meias palavras. Não. Firme. Glória a Deus. Então assim, e por eu ouvir nos seminários de mulheres, lá quando eu casei, eu ingressei junto com as mulheres da igreja. Uhum. Comecei para as orações, eu falei, Senhor, eu também quero crescer, né? Não é fácil, mas eu não desisti, tá, meninas? E ali eu fui comprando livros e eu lia, e não era barato os livros, mas eu passava ali, deixava uma reservinha, comprava um livro. Eu não era líder de nada, eu comprava livro de liderança. É claro, liderança do meu lar, Sim. né? Mas liderança assim de fora de casa. E eu comecei a ler, eu achei muito interessante, é incrível, que eu olhava assim as irmãs e eu falava, só pensava, mas eu não chamava atenção. Senhor, isso aqui não tá certo, né? O jeito que ela tá falando, né? Porque eu vi ali na palavra. Mas chegou um tempo que o Senhor me colocou para liderar com mais 2 mulheres, 300 mulheres, em Campo Verde, Mato Grosso. Olha como que é as coisas. Eu não achava que tinha chamada para isso, não, mas eu buscava conhecimento. E eu acho que o Senhor gostou disso, né? Então, assim, eu me via, irmã Eliane, você é tão novinha, já sabe conversar com essas mulheres aí, mas não sabia que no secreto, eu e Jesus e outras mulheres na minha mesa em formato de livro. Uhum. Entendeu? Não tinha chás na época. Gente, eu não sou tão velha assim. Eu tenho 41 anos. Mas quando eu estava na minha fase de 24, 25 anos, Pamela, eu vejo a Pamela, né? Pamela tem um casalzinho de filho, Pamela é bem novinha, né, Pamela? Sim, tem 30. Olha aí, tá vendo? Uhum. Eu me acho, gente, começando, eu falei pro Senhor, que coisa linda, o Senhor permitiu já chegar a 40 anos, mas eu me considero uma jovem. Meninas, acho que é minha autoestima. Tá bem. Mas eu me considero assim, eu vejo o Senhor me amadurecendo, Gisele, meninas, eu vejo o Espírito me amadurecendo. Mas, Eliane, você falou de uma coisa muito importante e muito séria, que é a respeito da maternidade, né? E você falando assim, muitas vezes a gente traz da nossa casa, da nossa mãe, e isso também é uma raiz. É uma raiz. Sim. Né? Porque a nossa raiz é a nossa origem, a nossa família. Né? Então, os nossos comportamentos não têm como ser diferentes do que a gente aprendeu na nossa família. Sim, né? uhum. Quem é que mandava? Se era a mãe, se era o pai, como que era, se podia falar, se o ambiente era seguro, podia se abrir, se era tímida, se não é. Então, tudo isso a gente analisa e vê por quê? Porque vem de um histórico familiar. Então, é uma raiz, é a nossa origem, né? E muitas vezes nós, como mães, como você falou, não tem uma cartilha para ensinar, Sim. embora você leu muitos livros, né? Conhecia mais, era a tua vivência que ia te trazer experiência. Sim. E aí, quando nós nos deparamos com isso, nós trazemos aquela história da nossa mãe. Nossa, e como a Pamela falou aqui também, nosso pai, né? Como é que eu vou orar, falar com Jesus, falar com Deus, que é o meu pai, se meu pai foi assim, foi assado, né? Eu não consigo esse relacionamento. Então, assim, as mães, muitas vezes, elas se veem, né, na figura de filho lá atrás e fazendo com o filho muitas vezes o que não gostaria de repetir, mas repete um padrão, né, porque foi o que aprendeu. Então, e quanto mais, eu não quero ser igual à minha mãe. Quantas pessoas eu já atendi falando assim, eu não quero ser igual à minha mãe, fulano falou que eu sou igual à minha mãe, eu não quero, minha mãe é assim, assado. Gente, eu falei, você é 50% sua mãe, 50% do seu pai. Não tem como ser diferente, DNA, gente. uhum. Nós precisamos trabalhar esse comportamento para que, né, não seja, você não quer dizer que você não ame a sua mãe, porque você não quer repetir um comportamento que ela também trouxe lá de trás, né? Enfim, e aí isso molda, né, dentro da nossa casa, e se nós não formos sábios, nós acabamos repetindo alguns padrões que não são necessários. Que Sim. não precisa. E aí, há aquela coisa, né? Meu pai me bateu muito, eu vou bater muito no meu filho, né? Meu pai não bateu, e aí hoje também nós temos visto, muitas vezes, mulheres que não são tão pulso firme com os filhos, né? Na educação, por quê? Porque eu apanhei demais, meu pai era muito duro, ou meu pai era muito, né? Dava muita disciplina, então eu não vou ser assim com o meu filho. Eu costumo falar que o perigo está nos extremos. Né? Não tem o equilíbrio. E é isso que está causando Tem uma palavrinha sobre a identidade, quando você não conhece a sua identidade. Você é adulta, mas você nem sabe quem é você. Meu Deus, quem eu sou? Né?
Por causa justamente, às vezes, da educação lá atrás, né? A gente não está aqui culpando as mães, mas nós está contando uma verdade que para quem está ouvindo, você pode mudar essa realidade. Com certeza. Tá bom, minhas queridas? A pastora Viviane fala sobre quebrando ciclos, né? Se a minha família agiu assim, não foi porque ela quis, foi a falta de conhecimento, gerações. O que receberam, né? Eles só faziam o que sabiam fazer, não sabiam fazer diferente. E nós vemos como o Senhor está dando essa fartura no Brasil. E por isso a importância de buscar conhecimento para que os meus filhos não venham falar isso, que a minha mãe não tinha conhecimento. Então, busquem, né, o conhecimento. E acaba em nós. Sim. Acaba em nós. E a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Sim, eu louvo a Deus por esse momento, né, de aprendizado, meninas. E que o Senhor nos dê essa graça de, enquanto a gente viver, né, estarmos frutificando levemente. Como nós já comentou aqui, o que é frutificar levemente? Eu cuido primeiro, né? Automaticamente, quando a gente já abandona as obras da carne, automaticamente você já está fluindo, não tem nada de peso, é livre, é livre. E nós vamos estar nas próximas programações comentando mais sobre, a gente não consegue falar tudo, mas que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração e que você possa, junto aqui conosco, abandonar as obras da carne, mas é preciso o estudo, tá? Oração, jejum, faça jejuns, né? Conforme a sua saúde, quando você estiver orando ali, abra a palavra, não tenha pressa. Espírito Santo, eu estou com dificuldade nessa área e eu creio, porque tem que crer, eu creio que o Senhor vai me ajudar e você vai ser provado. Sim. Não tem como. E aí vai ser a hora que você vai agir diferente, você vai falar, uau, consegui. Eu falo assim. Mas Pedro fala, né? Anime-se, alegre-se por passar por tribulações. Quando vier um sintoma da glutonaria, o sintoma da inveja, você vai falar, aqui não, aqui não. Em nome de Jesus, você fala, uau, consegui. Quando vier porfias, né? Briga, oposição, que é uma obra da carne, você vai falar, aqui não. O pau tá quebrando lá, você vai ficar aqui no espírito. Plena. Glória a Deus, a poeira baixou. Uau, consegui. E tem a ver com temperamento. Com certeza. Né? Você vai ter que moldar ali o seu temperamento segundo o temperamento do Espírito Santo, meninas. Amém. Né? E nosso horário já chegou ao fim. Passou tão rápido. Né? Passou tão rápido. Mas queremos aqui agora agradecer a Gisele, a Pamela, por ter atendido o nosso convite, deixou seus afazeres e veio aqui transbordar no podcast Mulheres Renovadas. E eu quero que vocês já possam fazer a conclusão e as considerações. A palavra final aqui para fechar. Gisele. Eu quero agradecer, né, pelo convite, por estar aqui compartilhando com vocês. E eu quero deixar essa palavra de Colossenses 2:7. Deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Então é do Senhor que vem a nutrição, porque ele é a fonte de tudo que nós precisamos, está nele. Então não existe outro caminho, é só no Senhor. Então, independente das circunstâncias, como eu falei aqui, toda a emoção é um convite para a oração. Então, derrame as suas emoções no solo de Jesus, para que ele nos ajude a viver através dos frutos, né, ou do fruto do Espírito. E eu quero agradecer, quero deixar aqui meu Instagram, Gisélia Rosa Terapeuta, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, entrar lá, tem algumas informações de do meu trabalho. Então, estamos, né, gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e mais uma vez quero agradecer. Deus abençoe. Amém, obrigada. Obrigada, Pamela. De nada. Muito obrigada. Meninas, amados, família, compartilhe essa programação. Compartilhe, deixe o Senhor usar vocês. Queremos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, o Estúdio Toca, a Sheila, né? Todos aqui envolvidos na diretoria desse estúdio, nós queremos que o Senhor multiplique e abençoe grandemente a vida de vocês em todas as áreas. E até a próxima, se Deus quiser. Assista de novo se for necessário. Enchei-vos do Espírito Santo. Beijo, meninas!